Não é raro que o futebol vire caso de polícia, seja dentro ou fora de campo. Mas você já parou para pensar quais são os 10 jogadores do futebol brasileiro que já foram presos? Então, confira comigo hoje nesse vídeo os 10 jogadores de futebol que já foram presos. E começando com a nossa lista, o craque de número 10 que já foi preso é ele, Ronaldinho Gaúcho, craque da seleção brasileira, pentacampeão pela amarelinha. Ronaldinho Gaúcho foi preso ali no Paraguai, acusado de falsificar documentos. E ele ficou 6 meses preso no país por falsificação de passaporte, até entrar em um acordo com o Ministério Público local, e então conseguiu voltar para o Brasil. Ronaldinho Gaúcho, craque de número 10, que já foi preso. E o craque de número 9 dessa nossa lista é o Baixinho Romário, que também já foi preso. O Baixinho entra na longa lista de jogadores famosos, no geral, presos por não pagar pensão às esposas. Em 2009, Romário foi preso porque atrasou os pagamentos para Mônica Santoro, sua ex-mulher, e teve que passar uma noite na cadeia até entrar em acordo comum com ela, pagar a pensão, então teve ali a sua pena liberada e pôde ir para casa, Baixinho Romário. Nesse momento, estamos aqui numa delegacia na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde Romário chegou por volta das 5 horas. Ele está preso por não ter pago a pensão alimentícia dos 2 filhos mais velhos. Os 2 meses estão atrasados e o valor da dívida é de cerca de 50 mil reais. Os 2 filhos são a Moniquinha e o Romarinho, filhos do jogador, com a Mônica Santoro. E o craque de número 8 dessa nossa lista foi também companheiro de Romário pelo Vasco da Gama, que é o jogador Edmundo, o polêmico Edmundo. Foi preso em 1995. O então jogador do Flamengo na época se envolveu em um acidente de carro que terminou com a morte de 3 pessoas. Ele passou uma noite na cadeia e posteriormente foi condenado a 4 anos e meio em regime semiaberto por homicídio culposo e lesões corporais. Em 2011, o processo foi extinto pelo Supremo Tribunal Federal. E lembrando, pessoal, que o Edmundo foi culpado desse acidente porque ele estava dirigindo embriagado, então ele causou ali a morte de 3 pessoas e foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto. Em 7º lugar dessa nossa lista de jogadores que já foram presos, está um jogador que não é brasileiro, mas fez muito sucesso no futebol brasileiro, que é o colombiano Rincón. Sou muito brasileiro. O ex-jogador colombiano Rincón, campeão brasileiro e mundial com o Corinthians. Fred Rincón foi preso em 2007 numa investigação lá no Panamá que acusou ele de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Mas em 2015 foi absolvido das acusações pela justiça lá do Panamá e teve ali então o seu crime, como que se possa dizer, livre. O 6º jogador de futebol do nosso Brasil que já foi preso é o icônico, o polêmico Vampeta. Isso mesmo, Vampeta, que é ali famoso por contar suas resenhas de quanto era jogador, e foi preso de uma forma também inusitada. Conhecido pelo seu jeito irreverente na época de jogador, o ex-volante Vampeta, campeão também mundial pelo Corinthians de 2000 e pela seleção brasileira, ele foi preso quando jogava no time lá do país de Kuwait. O atleta foi flagrado por policiais com 6 litros de vinho escondido em garrafas de isotônico de Gatorade em seu carro, pois esse país é um dos mais conservadores do mundo. Então Vampeta foi preso, foi parado na delegacia, pagou fiança e foi liberto assim que teve ali, pagou a sua fiança e saiu tranquilamente, mas com esse aviso ali que no país era completamente proibido bebida alcoólica. E o jogador de número 5 dessa nossa lista é do ex-atacante Edilson. Isso mesmo, o ex-atacante Edilson também foi preso em 2018 em Santa Catarina por não pagar a pensão alimentícia, após ficar 3 dias
preso, o ex-jogador conseguiu um acordo com a ex-esposa e deixou a cadeia. Só que, pessoal, lembrando que, no entanto, o Edilson tinha cometido esse mesmo crime 2 vezes. Esse já era a 3ª vez que Edilson estava sendo preso por não pagar a pensão alimentícia. A primeira foi lá em 2014 e a segunda foi em 2016. Eita, foi preso de novo, hein? O ex-jogador Edilson está preso. E o jogador de número 4 dessa nossa lista, nosso 4º lugar de jogadores que já foram presos, está o zagueiro Breno, que foi revelado pelas categorias de base do São Paulo, chegou ao profissional, foi vendido ao gigante Bayern de Munique da Alemanha. Enquanto o Breno atuava pelo futebol alemão, ele teve a brilhante ideia de colocar fogo na sua própria casa. Ele colocou fogo na própria casa achando que ia ser normal. Breno ficou quase 4 anos preso na Alemanha, mas acabou tendo a pena reduzida e conseguiu voltar então ao futebol brasileiro, só que teve muitas lesões. O jogador Breno, o zagueiro Breno, ele tentou voltar ali e o cara é louco, mano, é muito doido, puta merda, esse foi loucaço. E o 3º lugar dessa nossa lista está o jogador Dudu, atacante do Palmeiras, que foi preso em flagrante e condenado por lesão corporal em Goiás por agressão à sua esposa, a sua ex-esposa na época. Dudu foi preso em flagrante, teve imagens e filmagens dele espancando a sua ex-esposa, batendo nela. Dudu teve seu contrato rescindido pelo Palmeiras, ficou um período fora do Brasil. Após todo o processo, ele voltou novamente para o futebol brasileiro, para o Palmeiras, foi campeão ali da Libertadores de 2021 e é um dos grandes ídolos da torcida palmeirense, o atacante Dudu. E o 2º lugar dessa nossa lista, o polêmico, dentro e fora de campo, o jogador Viola, foi preso em 2006 por porte ilegal de arma. Isso mesmo, ele foi preso por porte ilegal de arma em 2006, só que depois, 6 anos depois, ele voltou a ser detido pelo mesmo crime, pelo porte ilegal de arma. Além disso, ele também foi preso por violência doméstica e por desobedecer uma ordem judicial. E chegando ao nosso 1º lugar dos jogadores de futebol que já foram presos, não poderia deixar de fora o caso mais emblemático de um jogador de futebol no Brasil em referência à prisão, que é o ex-jogador do Atlético Mineiro, com passagens por gigantes do futebol brasileiro, como Corinthians e Flamengo. É o caso do goleiro Bruno, ídolo da torcida flamenguista na época. Ele foi condenado por ser o mandante do assassinato de Elisa Samúdio, ex-amante do jogador e também mãe de um dos seus filhos, o Bruninho. O caso ocorreu em 2010 e Bruno está até hoje preso. Teve um regime semiaberto, está em regime semiaberto, se eu não me engano ainda. E então, Bruno está preso até hoje, desde 2010, quando ocorreu o crime. O corpo de Elisa Samúdio nunca foi encontrado e é o caso mais emblemático de um jogador de futebol em questão de prisão do Brasil. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva nesse canal que me ajuda muito. Estamos com 1000 inscritos e vamos conseguir, se Deus quiser. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.